Sexta-feira, 14 de março de 1980. No Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em New York, o voo 007 da LOT Polish Airlines prepara-se para decolar. O seu destino é o aeroporto Okęcie, localizado na capital da Polônia, Warszawa. Hoje em dia ele é chamado de Warszawa Chopin. O avião é um Ilyushin IL-62, de prefixo Sierra Papa Lima Alpha Alpha, e nomeado de Mikołaj Kopernik, em menção ao famoso astrônomo polonês. Checando pressão na cabine. Boa, confere. Flaps, posição decolagem, tudo certo. O capitão do voo é Paweł Lipoksan, de 46 anos. Ele era membro do Aeroclube de Warszawa, paraquedista e detentor de alguns recordes mundiais de precisão de pouso. Junto a ele está o primeiro oficial Tadeusz Lochocki e o mecânico de bordo Jan Lubniewski. A bordo do IL-62 também estão outros 7 membros da tripulação e 77 passageiros. Entre os viajantes, destaca-se um contingente de lutadores do time estadunidense de boxe amador. Bob Kizis, um boxeador membro da equipe, deveria estar no voo também, mas devido a um acidente de carro uma semana antes, ele se lesionou e não pôde viajar com seu time. Outro membro da equipe, Salvatore Senicola, também estava machucado e não conseguiu fazer o voo. Passageiros, aqui é o seu capitão falando, estamos próximos à decolagem. O voo 007 estava programado para decolar em New York às 19 horas, mas devido a uma tempestade de neve, a partida teve de ser adiada. Às 21h18, 2 horas e 18 minutos após o tempo original de saída, o Ilyushin finalmente decola do aeroporto John F. Kennedy. Após 9 horas de um voo rotineiro, às 11 horas e 13 minutos, o LOT 007 já está na fase de aproximação para pousar na pista 15 do aeroporto Okęcie. Durante a aproximação final, cerca de 1 minuto antes do pouso, a tripulação relata ao controle de tráfego aéreo que a luz indicadora do trem de pouso não está funcionando. LOT 007, 5 graus para a direita. LOT 007? Entendido. Um momento, nós estamos com alguns problemas com o indicador de trem de pouso, solicitando go around. Entendido. Heading da pista e altitude 650 metros. Heading da pista e 650. A arremetida serviria para que o engenheiro de bordo pudesse checar se o erro era algum problema na lâmpada indicadora ou se realmente havia algum problema com o trem de aterrissagem. No entanto, as coisas começam a dar errado. 9 segundos após a última transmissão do Kopernik, o avião do nada entra em um super mergulho acentuado. Antes da cabeceira da pista do aeroporto, existe uma fortaleza do século XIX. Em volta dela há um fosso, uma área com água que protegia algumas fortificações há alguns séculos atrás. Terrain ahead. Pull up. Pull up. Pull up. LOT 007?
Após 26 segundos de descida descontrolada, o voo 007 da LOT cai nos arredores do aeroporto de Warszawa. No impacto, o avião se desintegrou. Uma grande parte da aeronave submergiu-se no fosso da fortaleza ao lado do aeroporto, que na hora estava coberto de gelo. Alguns relatos sugerem que alguns dos boxeadores a bordo do Ilyushin inicialmente sobreviveram ao impacto, mas ficaram presos debaixo da água, afogando-se. No fim, todos os 87 ocupantes do voo acabaram morrendo. Na hora do acidente, uma conferência sobre melhorias na segurança de viagens aéreas estava acontecendo no aeroporto Okete, a menos de 1 quilômetro do local da batida. Ambos os gravadores de voz e dados do voo foram encontrados rapidamente, mas os últimos 26 segundos do lote 007 misteriosamente não tinham sido registrados. Na recuperação dos motores do avião, o motor 2 foi encontrado partido no meio. Em uma investigação mais profunda, concluiu-se que o disco da turbina de baixa pressão estava perdido. Ele só foi encontrado mais tarde, a 4 km de distância do local do acidente, quebrado em 3 partes de tamanho parecido. Em uma outra análise detalhada, foram encontradas impurezas e indícios de fadiga no disco. A partir desse ponto, ficou clara a sequência de eventos. 9 segundos após a potência do motor ser aumentada para a arremetida, o disco do motor 2 rompeu-se. Um pedaço lançado danificou severamente o motor 1, enquanto o outro cortou os controles do leme e do profundor da aeronave, deixando o avião praticamente incontrolável. Ainda seria possível controlá-lo pelo trim vertical, mas já era tarde demais. Mais tarde, o capitão Thomas Mollix, que tinha pilotado o avião um dia antes para New York, alegou algumas dificuldades com os voos que voltavam à Polônia. Em dias ensolarados e antes do meio-dia, o brilho do sol vinha quase diretamente nos olhos dos pilotos, que já estavam cansados após um voo desgastante. Isso às vezes causava confusão se uma luz estava acesa ou não. Então, naquele dia, os pilotos podem ter visto uma informação errada. Durante o resgate das peças do avião, constatou-se que o trem estava corretamente abaixado na hora do pouso. No relatório final, as principais causas apresentadas foram defeitos nos materiais, falhas na fabricação do motor Kuznetsov NK8 e fraquezas no design das suas turbinas. O relatório da comissão polonesa também aconselhou modernizações no design do IL-62, principalmente sistemas de controle do avião mais redundantes. Assim, se um falhasse, a aeronave ainda seria controlável. No entanto, esse assunto nunca foi abordado pela Ilyushin. Os lutadores Bob Kziz e Sal Senikola deram a imensa sorte de ficarem lesionados e não conseguirem embarcar no voo. Anos depois, Kziz ganhou várias lutas e alguns títulos importantes no seu esporte. Senikola também foi muito bem sucedido em sua carreira de lutador e hoje em dia é dono de um restaurante e pizzaria na Geórgia, Estados Unidos da América. Após o acidente, foi instalada no Clube Esportivo Skra Warszawa uma estátua em formato de prisma para homenagear os boxeadores. Próximo ao Forte Okete, também há um monumento para relembrar os mortos no desastre. A rua que leva a esse monumento, adjacente ao forte, hoje em dia leva o nome do capitão Pavel Lipoksen.